Então, pessoal, vamos lá. Eu já entendi mais ou menos o que vocês estavam com dúvidas para eu poder explicar para vocês, tá? Esse exercício, ele está dentro dessa construção de intervalo de confiança para a média. A gente está, como está trabalhando com ele conhecida, já está dizendo ali que ele vai ser conhecida, mas o primeiro passo que você teria que ter é ver se ele está com uma variância conhecida ou desconhecida, tá? E aí ele te deu um exercício ali, de uma população normal X, então ele está falando assim, olha, eu tenho uma população, tá? Essa população tem uma determinada característica, só que ele não te disse a característica ou o que é, ele só te disse que ela tem uma distribuição normal X, tá? Então isso eu já vi que gerou uma confusão em vocês, falou, mas eu estou lidando com o quê? Tá? Então ele falou assim, ó, um grupo, uma população X, tá? E ele falou, olha, com sigma ao quadrado, ou seja, sigma ao quadrado, variância de 9. Então percebam que o símbolo que ele usou foi sigma. Sigma é o parâmetro, lembra quando a gente falou lá na parte teórica? Sigma é o parâmetro da distribuição. Parâmetro é em relação à população. Então quando ele mostrou esse símbolo, ele já falou, olha, sigma ao quadrado, ele está falando que a variância da população é igual a 9, tá? Então ele já te deu aí, ó, quem que é a variância da população. Então ele está falando aqui, ó, variância conhecida. Conhecida na população, tá? Se ele tivesse escrito aqui, variância da população, seria a mesma coisa. Agora, se ele tivesse colocado um S quadrado, o S é o estimador, é a variância da amostra. Aí você estaria, que a gente vai ver depois, de variância desconhecida, tá? Então, de alguma forma, você vai ter que identificar se a variância da população é conhecida ou desconhecida. Então, essa é a primeiro ponto para você saber onde que você está trabalhando. E aí ele fala, tiramos uma amostra de 25 observações. Então, olha, tem uma população que tem uma determinada característica. Eu quero conhecer essa característica da população. Peguei 25 elementos. Então, esses 25 elementos, o que é? É o tamanho da amostra, meu N de 25. Percebam que ele não calculou o tamanho da amostra a priori. Ele foi lá e pegou 25. Então, agora a gente vai calcular o que ele está pedindo. E aí ele fala o seguinte, obtendo... Essa parte eu acho que foi onde gerou mais confusão que eu vi com vocês. Somatório, esse símbolo significa somatório. De xi partindo i igual a 1 até o 25 de 152. O que isso quer dizer? Quando ele pegou uma amostra, cada amostra tem um valor. Cada amostra não, cada observação da amostra. Tá? Então olha só, eu tenho um x1 que é uma observação, x2 que é outra observação, x3, tem várias observações. Cada observação dessa tem um valor. Tá? Cada observação tem um valor. Então olha só, x1, x2, x3, como é que ele escreve isso? xi. I é o índice do x. Então eu tenho x1, x2, x3. Esse i, ele vai de que número a que número? Ele começa do 1 e vai até o n, que é o 25. É o que ele está te falando aqui, ó. O i vai do 1 até o 25. O i que ele está falando aqui, ó, vai do 1 até o 25. Somatório disso. Então ele está somando todos esses valores. Esse mais esse mais esse mais esse. Então, o somatório das observações da amostra de xi, ou seja, a minha primeira observação, até o meu última observação, meu n, deu 152. Então, o somatório dessas observações, somatório de xi, partindo o i do 1 até o 25, deu 152. Tá? Então, o somatório das observações deram 152. E aí ele pergunta, determinar o intervalo de confiança de limites com 90% para mim. Aí isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Olha só, eu tenho uma população, essa população tem algumas medidas, né? Tem algumas coisas que eu quero conhecer. O que ele quer conhecer nessa população? O Mi, ou seja, ele quer conhecer a média dessa população. Só que como que ele faria isso? Ele teria que pegar todo mundo da população e fazer a medida. Ou seja, faria um censo. Isso daria muito trabalho ou muito caro. Daí, não, eu peguei só 25 observações.
Peguei 25 observações e medi essas 25 observações. Com essas observações, ele quer estipular quem? O Mi da população. Então, o que ele tem que fazer? O que você tem que fazer? Se você quer conhecer a média da população, o que você vai fazer com essa amostra? Vai conhecer a média da amostra. E aí, a média da amostra, agora eu vou apagar isso aqui. A média da amostra a gente chama como? X barra. X barra é a média amostral, é o estimador. Quem que é o parâmetro? Mi, a média populacional. Tá? Então, como que eu calculo a média de alguma coisa? Somatório do valor partindo de 1 até o n, do xi dividido por n. A média de qualquer coisa como que é? Somatório dos valores dividido pelo número de observações. Então, ao invés dele te dar o x barra, ele te deu essa parte de somatório já, para não deixar o exercício muito direto. E aí ele falou assim, olha, quanto que é o somatório das observações? 152. Quantas observações foram? 25. Então, o meu x barra, quem que é? 6,8. Então, olha só. O primeiro pensamento que você tem que ter é o seguinte: qual que é a média populacional? Qual que é a média populacional? Seria o primeiro pensamento é 6,8. Por quê? Porque o valor da média amostral, ele tem como esperança o valor da média populacional. Só que você vai falar, peraí, eu não sei nem o tamanho dessa população. Se isso aí for 17 milhões de observações, você pegou só 25. Você tem certeza, você tem uma confiabilidade, você tem segurança para falar que a média da população é 6,8? Você vai falar, olha, ela pode variar. Então, para isso ele fala, então me calcula o intervalo de confiança com 90% de segurança. Tá? Então, o seu primeiro chute seria esse aqui, que é um que a gente chama de estimativa pontual. Só que como você fez uma amostra, cara, tem um erro aí. Então tá bom, então me dá um intervalo de confiança com 90% de confiabilidade, com 90% de confiança de quem que é o menor valor da média, vou pôr aqui, e quem que é o maior valor da média populacional. É isso que você quer saber, tá? Então ele fala para mim, olha, entre quais valores a média populacional pode estar com 90% de segurança, 90% de confiabilidade, tá? Aí a gente entra na conta. Esse raciocínio aqui, quem que é? É a probabilidade. Então aí a gente vai lá para normal. É a probabilidade de, vou pôr assim, ó. Como que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr um valor, a média e outro valor. Olha só, quando a gente faz isso, o que eu estou falando? Essa leitura matemática também é importante vocês terem. Eu quero saber a probabilidade da média populacional ser maior do que um valor e menor do que um outro valor. Essa probabilidade tem que ser de quanto pelo exercício? 0,9. Então eu estou falando, olha, eu quero saber quem que é o menor valor e quem que é o maior valor para que a média populacional esteja ali dentro com 90% de probabilidade. Esse raciocínio vem da distribuição normal. Você tem a centro aqui a média e a quantidade de desvios padrões. Se essa normal segue com parâmetros 0 e 1, é a distribuição normal padrão, tá? Essa distribuição normal padrão, a média dela é 0 e o desvio padrão aqui, essa medida de desvio padrão aqui, ó, entre esse número e esse número é 1. Isso nessa distribuição normal 0, 1, tá? Então entre essa distância aqui eu tenho 1. Mais 2, menos 2. Tá claro isso? Que essa distância entre o 0 da padrão e o primeiro desvio padrão é 1 porque é o parâmetro dessa população. Aí o que ele te pergunta aqui? Olha, se esse valor é a minha média populacional, que eu desconheço, qual que é o valor para cá e
e qual que é o valor para cá, x1 e x2, quem que são esses valores aqui, que aqui dentro desse intervalo aqui, ó, eu vou ter 90% das observações. Então ele está te perguntando isso, quem que é esse valor e quem que é esse valor para que aqui dentro eu tenha 90%. Então o que você precisa saber? Qual distância esse valor em desvios padrões ele está da média? Isso é o Z. Qual que é a distância da média para esse valor aqui? Isso aqui vai ser a média amostral que a gente acabou de calcular, menos a quantidade de desvios padrões, que é essa distância, vezes essa medida de desvios padrões. Então, quando a gente olhou a amostra, vou pôr aqui embaixo, um pouco mais baixo. Quando a gente olhou a amostra, essa amostra está centrada, em quem? 6,8 é o centro dela. Essa distância entre um desvio padrão aqui é quanto? É o que você vai ter que calcular de acordo com essa distribuição. E a próxima informação é quantos desvios padrões eu estou longe disso para que aqui dentro eu tenha 90%. Tá? É isso que essa transcrição disso aqui para essa normal padrão. Então qual o valor que está aqui, para que aqui dentro eu tenha 90%. E essa depende dessa distância de desvios padrões. Então vamos lá. Essa medida vai ser x barra menos o desvio padrão vezes a medida de desvio padrão dessa distribuição. E o outro valor vai ser a média mais a quantidade de desvios padrões vezes a medida de desvio padrão dessa população, vai ser igual a 90%. Tá? Que é a parte matemática. Vamos substituir numericamente isso. Vou ter que usar esse canto aqui mesmo. Essa medida. Vou substituir aqui. Então vamos lá. P. Quem que é a média? A gente já achou. 6,8. Menos a quantidade de desvios padrões vezes a medida de desvio padrão dessa população. Vamos achar esse cara aqui que é mais fácil. O que é sigma? Sigma é desvio padrão. Quanto que está aqui? Aqui é a variância. Então, portanto, o desvio padrão é a raiz da variância. Tiro a raiz disso aqui e tiro a raiz de 9. Então, o desvio padrão da população vai ser 3. Então, o desvio padrão da população aqui, ó, vai ser 3. Dividido por raiz da quantidade de observações, 25. Raiz de 25. Tá? Isso vai ser menor do que a média e maior do que a média vai ser 6,08 mais Z, quantidade de desvios padrões, vezes essa medida aqui. 3 raiz de 25 é igual a 0,9. Tá? 6,08. Agora, esse ponto aqui, ó, quem que é o Z? Quem que é a minha quantidade de desvios padrões? Como que a gente faz essa leitura? Lembrem que o Z é a quantidade de desvios padrões que me coloca aqui dentro 90%. Esse Z alfa sobre 2, esse alfa sobre 2 é o índice do Z. Tá? Então, Z alfa sobre 2 é a quantidade de desvios padrões. Como que eu chego nisso? Ó, se eu quero 90% aqui dentro, eu tenho que ter, lembrando que isso é simétrica, eu tenho que ter desse lado uma quantidade e desse lado exatamente a mesma quantidade. Isso também vale para essa medida de fora. Tá? A probabilidade 90% ele vem de 1 sobre alfa. Então é a minha confiabilidade. Se 1 sobre alfa é igual a 90%, o meu alfa, quem que é? É o complementar até dar 1. Então o meu alfa aqui vai ser quem? 0,1. Vou pôr aqui em cima para ficar... Alfa é igual a 0,1. Só que olha só, o alfa é a combinação desse lado mais a combinação desse lado. Só que na tabela só me mostra um
A tabela só está me mostrando um lado. Então eu vou dividir esse alfa sobre 2, que é o índice que está aqui, ó, alfa sobre 2. Aqui eu vou ter 0,05 e aqui eu vou ter 0,05. Para que junto eu tenha 10% para fora e dentro eu tenha 90%. E aí, ao olhar a tabela, quem que é essa quantidade aqui, ó? Quem que é esse ponto aqui, ó? Quem que é esse Z que divide isso? É isso que a gente quer saber. Aqui é menos Z e aqui é mais Z. Então, quem que é esse cara que faz essa divisão? Tá? Então, percebam que aqui, ó, é a área disso aqui, tem que dar 0,05. Então, quando eu olho aqui, eu vou procurar dentro da área. Essa é a área que está desenhada, que ele está marcando aqui. Então, eu venho aqui. Eu tenho o 0,505 e o 0,495. Aqui você tem que tomar uma decisão. 0,495 está falando que se você pegar um valor aqui, ó, por em roda, aqui eu vou ter 0,0495. E se eu pegar, deixa eu pegar outra coisa. E se eu pegar um valor mais aqui, eu vou ter aqui dentro 0,0505. Você quer ter aqui dentro 90%. Se você pega esse valor que é um pouco maior, o que vai acontecer? Aqui dentro vai diminuir. Então é melhor você pegar o valor que ele está um pouco mais longe, que ele vai ter menos área para fora, para você ter certeza de que aqui dentro você tem o 90%. Então, quem que é o cara? Você vem aqui, 0,495. Como que eu olho isso? Essa 0,495 é essa área. Quem que é o ponto que corta? O ponto que corta é o Z. Então eu vou olhar a linha 1,6, 1,60 e a coluna 5. Então o Z que me dá esse corte é o 1,65, tá? Então o ponto aqui, ó, esse ponto, essa quantidade de desvios padrões, para esse lado é 1,65 e para esse lado é 1,65. Essa distância é 1,65 vezes, agora olha só, essa medida, essa quantidade de desvios padrões, nessa distribuição é 3 sobre raiz 3 sobre 5. 3 sobre 5 dá quanto, tá? 0,6. Então já vou substituir aqui. 0,6. Vou substituir aqui. 0,6. Olha só, nessa distribuição, essa medida de desvio padrão é 0,6. Lembrem que na normal 0,1 era 1. Aqui, ó, agora é 0,6. 0,6, aí daqui até aqui é 0,6. Então, como é que eu transformo esse 1 em 0,6? Eu vou multiplicar 1,65 desvios padrões vezes a medida do desvio padrão. E na normal 0,1 era 1, agora nessa distribuição é 0,6. E aí, só fazer essa conta aí. 1,65 vezes 0,6. Isso vai ter que ser igual a 0,9. Vamos escrever aqui. Probabilidade. Quanto que dá esse 1,65 vezes 0,6? 0,9? 0,99? Depois eu vou passar para mim para ver o resultado final. Então, olha só para terminar. Qual que é o erro dessa medida? É 0,99. Então, você fez uma amostragem, a amostra te deu uma média de 6,8. Só que você fez uma amostra. Então, se você quer ter uma confiabilidade de 90%, você vai ter que criar um intervalo. Esse erro dessa medida é de quanto? É um erro de 0,99. Esse é o erro dessa medida. Então, agora eu tenho entre o menor valor e o maior valor uma probabilidade. Vou terminar aqui. A probabilidade 6,08 menos 99 vai dar 5,09? Isso? 93? É isso. Então, que a média
E aqui é 7,07. Olha só, quando eu fizer essa transcrição, eu vou apagar agora aqui para não ficar tão colorido, e vou falar o seguinte, olha, entre esse ponto aqui, 5,09, até esse valor aqui, 7,07, eu tenho aqui dentro 90% dos valores. Dos valores de quem? Da minha média populacional. Então, entre os 5 e os 7, eu tenho 90% de confiabilidade. E aí eu posso escrever no final assim, intervalo de confiança com 90% de confiabilidade é igual entre os 5,09 até os 7,07. O que você está falando para fechar esse raciocínio? Que o verdadeiro valor da população, que eu desconheço, mas eu estimo que ele esteja entre os 5,09 e os 7,07. Certeza? Olha, com 90% de chance de estar ali dentro. Tá? Então você tem 10% de chance do verdadeiro valor da população não estar aqui dentro. Ele pode ser menor do que 5, quanto ele pode ser maior do que 7. Mas isso só em 10% das vezes. Com 90% de chance de estar ali dentro. Então percebam que você pegou uma população que você não conhece, fez uma amostra, e com essa amostra você construiu um intervalo de confiança para quem? Para o MI, para o verdadeiro valor da população. E aí você fala, olha, com 90% de confiabilidade ele está entre esses valores. Se você quer ter mais certeza, o que você vai fazer? Você vai abrir esse intervalo de confiança, você vai pegar mais desvios padrões. Não, mas eu quero com 99% de certeza. Então você constrói um intervalo maior. Ah, eu aceito estar errado mais vezes, quero menos confiabilidade. Você constrói um intervalo de confiança menor. Esse maior e maior depende de quem? Da quantidade de desvios padrões que eu estou pegando. Tá? Saiu aí? Pela cara de vocês.